E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Cláudio Honor, eu sou do canal Matemática para Iniciantes, eu sou técnico em edificações e hoje eu vou estar falando um assunto, pessoal, para quem está entrando aí no curso de engenharia, não importa engenharia, porque na maioria das engenharias a gente estuda cálculo. Então, vocês que estão entrando aí hoje, né, ou que vocês já começaram, já deram início aí ao curso de engenharia, vai ter uma matéria lá chamada cálculo. E muita gente, pessoal, para muita gente é o terror. Para muita gente. Uma porque os professores chegam lá, chegam vomitando a matéria porque acham que o aluno que chegar na faculdade, ele entende, ele já tem um pré-entendimento do que está acontecendo ali. E na maioria das vezes não é assim. Às vezes o aluno vem de um ensino defasado, né, onde se aprende, onde a matemática é apresentada de uma forma muito estranha para ele, se torna uma coisa muito longe, muito distante, muito abstrata. E as pessoas têm uma certa dificuldade em ter um entendimento desse assunto. Então, o primeiro conselho que eu dou, pessoal, antes de tentar entender o cálculo que tem por trás de cada disciplina, seja ela no limites, derivadas, integrais, procure entender, pessoal, o conceito que tem por trás daquilo. Para que eu estou estudando isso? Para que serve isso? Qual é a ideia que tem por trás disso? Porque se vocês entenderem o conceito, a ideia, para que serve aquilo, onde eu vou utilizar aquilo, os cálculos é o que menos importa, pessoal. Então vocês vão começar a entender aqueles resultados. Os resultados ali nada mais são que a representação, né? Os números são a representação do que você entendeu ali, do que você aprendeu, né? O conceito que tem por trás daquilo, você vai conseguir representar através de números. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre limites. Então, limite, o que a gente estuda limite? Limite de uma função. Então, a gente aprende lá, até o ensino médio, o ensino fundamental, a gente aprende que uma função, eu relaciono duas coisas, eu relaciono dois valores. Um valor eu ponho no x, o outro valor eu ponho no y, faço a conta, né? E ponho o valor no x, faço a conta e acho o valor para y. Então, y, né, é a nossa variável dependente e o x é a nossa variável independente. Então, o y, pessoal, por ser dependente, ele depende a todo tempo, certo? Do que eu vou colocar em x. Se eu não colocar nada em x, o y não existe. Então, os gráficos, pessoal, nada mais é que uma representação física de algum evento, de alguma situação. Então, eu consigo olhar para o gráfico, consigo visualizar o gráfico e consigo entender uma situação. É fácil olhar para um gráfico, eu olho ali, eu vejo uma parábola, eu vejo que tem alguma coisa que vem descendo, depois ela vai subindo, ou vejo um gráfico que tem uma reta, né, uma função do primeiro grau, que é definida por uma reta, eu vejo se ela é uma crescente, eu vejo se ela é uma decrescente. Então, eu bati o olho no gráfico, eu já entendi a situação, se é um rendimento que está subindo, se é um rendimento que está caindo, se é um crescimento populacional. Então, o gráfico eu consigo entender as situações, os fenômenos que acontecem no nosso dia a dia, certo? Então, em determinado momento, quando a gente começa a estudar o limite, quer dizer o quê? Que eu não tenho a função. Um exemplo, quando eu coloco o número em x e não consigo fazer a conta, vamos supor, dar 0 sobre 0, uma indeterminação, quer dizer o quê? Que aquele número que eu coloquei ali, ele não está no domínio da minha função. Quer dizer que se eu fizer a conta, eu não vou conseguir fazer. E mais, um exemplo, eu coloquei o 2, onde tem x, e não consegui fazer essa conta, deu uma indeterminação. Então, se eu colocar um número muito próximo de 2, exemplo, 1,9999, né? Números chegando por aqui e números chegando por aqui, exemplo 2,00001, vocês reparem que o 2 ele está entre esse 1,999 e esse 2, alguma coisa. Então o 2 ele já não importa mais para mim, eu não quero saber do 2. Ele não está no limite, eu não consegui fazer a conta. Então o que importa para mim é esse número aqui, 1,999, são esses números chegando de um lado, chegando do outro. Então isso que é a ideia do limite. Limite é alguma coisa que dá a entender uma proximidade. Eu estou chegando perto, eu estou me aproximando, tanto pela esquerda como pela direita. E se eu colocar esse número lá no meu x, agora eu consigo fazer a conta. Então, eu estou chegando com valores próximos, eu consigo fazer essa conta. Então, essa é a ideia do limite.
é uma proximidade, eu estou tendendo, eu estou chegando no 2, mas não vai ser o 2, porque o 2 eu não consigo fazer a conta. Então, essa é a ideia básica do limite. Agora, pessoal, as derivadas. Derivada nada mais é que uma variação, a taxa de variação. Então, se eu tenho uma função e ela está variando em algum determinado ponto, eu faço uma conta e consigo saber a variação que ele tem naquele ponto. Então, se eu dividir um pedacinho do meu eixo Y por um pedacinho do meu eixo X, o que a gente aprendeu? Eu estou calculando o quê? O nosso coeficiente angular. É a inclinação dessa reta tangente. Então, se eu sei a inclinação da minha reta tangente, se eu sei o coeficiente angular por uma divisão que eu tenho entre y e x, eu sei a minha derivada. Eu sei a variação naquele ponto que eu quero, certo? Então, a noção de derivada seria isso. E integral, pessoal, seria o quê? A gente aprende lá no ensino médio, né, no ensino fundamental, não sei que agora é tantos ensinos que até confunde a gente, que a gente vê aquelas fórmulas definidas, né, da geometria plana, calcula a área de um quadrado, a área de um retângulo, a área de um triângulo. Então, eu tenho uma forma geométrica definida. Só que quando eu vou calcular uma integral, eu não tenho essa forma geométrica definida. Eu tenho aquela curva ali abaixo do gráfico, então eu tenho que calcular a área abaixo daquela curva. Então, eu não tenho uma fórmula definida. E aí é onde que eu uso a integral. Mas ainda continua sendo uma multiplicação de x por y. Só que agora eu quero saber qual é a área embaixo daquela curva. Só que eu tenho que usar algumas fórmulas aí da integral. Então, a ideia é essa. O cálculo vocês aprendem depois. Então, a ideia é isso. Eu estou calculando uma derivada, eu estou calculando uma variação, certo? Então, derivada é uma divisão. Integral é uma multiplicação. Vocês reparem que são operações, uma é inversa da outra, certo? Então, se a gente entender a ideia derivada e integral, os cálculos, pessoal, com certeza vai ficar mais simples. E outra, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 é a menor das preocupações para quem estuda engenharia. Por exemplo, quem estuda engenharia civil, um exemplo, né? Tem as matérias específicas, resistência dos materiais, quem vai partir para a área de fundações, para a área de estruturas. Então, tem coisas mais além do que o cálculo. O cálculo é só uma passagem ali que vocês vão passar para vocês terem as matérias específicas mais à frente. Então, não se assustem, certo? Entenda primeiro, estudem a matemática básica, funções, estudem equações, estudem radiciação, estudem frações, potenciação. Então, se vocês souberem isso, pessoal, vocês já estão com meio caminho andado aí para entender o cálculo, porque o cálculo nada mais é que isso, é um complemento de todas essas matérias, logaritmo, certo? Então, vocês sabendo isso, já estão com meio caminho andado. Então, não se apavorem, não desistam do curso. De primeiro momento, é difícil mesmo para quem está chegando, e ainda mais quando pega professores ali que não tem uma didática muito bacana. Então, o conselho que eu dou é isso. Entenda primeiro o assunto, depois parta para os cálculos, que aí os cálculos começam a fazer sentido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do toque aí. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal e até uma próxima.